Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal global macroeconômica. Hoje é 30 de julho de 2023 e vamos passar a analisar os nossos ativos costumeiros através dos gráficos, como a gente costuma fazer. Mas antes disso, um aviso. Primeiro deles, não esqueça de acompanhar a nossa página no YouTube, é muito importante para a gente, nas redes sociais também. Gostaríamos realmente de manter contato com vocês através dessas redes para que possamos fazer chegar a vocês sempre as nossas publicações. Tem coisas vindo por aí, a gente tem vários projetos para colocar realmente em curso. Estamos lamentavelmente atrasados com eles, mas eles começarão de fato a acontecer nesse segundo semestre, se tudo correr bem, espero que corra. Um deles, agora em agosto, a gente pretende colocar uma nova abertura mensal específica para o mercado de agro. É um mercado muito promissor do Brasil, e o mercado brasileiro está bem difícil de operar, né? Para quem acompanha a nossa abertura semanal e mensal do mercado brasileiro está percebendo, né? Nesse é um momento de lateralidade e nada melhor do que falar sobre aquilo que costuma dar certo, dar mais certo, né? E o agro eu acho que tem um potencial para quem quer investir muito grande. Tá? A nossa abertura semanal é muito mais voltada para operações mais curtas, né? A mensal para operações mais longas, mas a gente vai fazer uma mensal ser publicada na segunda, aliás, na terceira quarta-feira de cada mês. Tá? A abertura mensal comum é na primeira quarta-feira, a do agro vai ser na terceira quarta-feira. Tá? E aí a gente vai, então, colocar aqueles ativos que têm a ver com o mercado de agro. Ok? Hoje tem alguns comentários relevantes e eu espero que vocês acompanhem realmente para poder compreender o que está acontecendo no cenário macroeconômico dos ativos ao redor do mundo. Tá bom? Vamos lá? Tenho que mudar aqui a tela para o gráfico, né? E eu vou lá para o cantinho. O primeiro ativo, como sempre é a nossa praxe, é os juros longos americanos. Mas antes, vocês devem estar vendo que tem um novo indicador aqui, um indicador que foi desenvolvido recentemente, né? Desenvolvemos recentemente esse indicador para melhorar a leitura de contexto. O contexto, normalmente, do comportamento do gráfico é vista em grande parte pela movimentação dos preços em relação ao crocodilo, né, e o pântano, que são essas cores aqui, nessas nuvens coloridas, verde e um pouco marrom clarinho, ou um castanho, ou um bege, chamem como quiser, e um verde mais escurinho aqui, né? Então a gente chama essa daqui de barranco, né, ou verde aqui de pântano, a água do pântano realmente, e o verde mais escuro, aquele lodo que forma na beira do pântano. Então aqui é mais difícil o preço passar, né? Um barranco ele tem uma rampa, né? Imagine isso, se ele está andando num plano do pântano, ali teria uma rampa. E o musgo, ele pode atolar um pouco aqui, mas ele sai, né? Não é algo tão difícil. Então normalmente ele vem aqui, chega e volta. Tá? O que a gente pode falar mais? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem melhor. Ele tem as 4 linhas do crocodilo. Tá? E a grande sacada aqui é fazer o seguinte: vocês percebem aqui as 4 linhas do crocodilo, as duas verdes, né, o respingo, a boca, o lábio, os dentes e a mandíbula. E você tem aqui essa linha pontilhada mais grossa, mais espessa, é a banda de Bollinger, né, modificada para facilitar a leitura, para que a gente consiga compreender realmente o que está acontecendo. Então as cores dela indicam se ela está contraindo, se ela está expandindo, se ela está já nos 95% de contração ou de expansão, dependendo da cor. Tá? Então, o que acontece essencialmente daqui para cá? O que facilita? Este indicador aqui é como se a gente esticasse estas linhas aqui, tá? Mantendo na linha 0 a média simples que faz o Bollinger, e nas linhas de menos 100 e mais 100, que não estão aparecendo aqui, mas elas existem, elas estão nesse gráfico, estão para fora dele, como as linhas limite do Bollinger inferior do Bollinger superior. E aí a gente normaliza estas curvas por Bollinger. Tá? Se você não conhece isso, é uma técnica ensinada pelo John Bollinger, que é criador das bandas de Bollinger, na sua obra, né, As Bandas de Bollinger, o livro dele onde ele ensina tudo. E aliás,
saliento mais uma vez, se você não assistiu o vídeo sobre bandas de Bollinger que a gente tem na metodologia, aqui no Brasil se ensina 99% das vezes errado a utilizar o Bollinger. E exatamente aquilo que o John Bollinger, né, frisa que não se pode fazer é o que muita gente aqui ensina a fazer, lamentavelmente. Aí o pessoal fala que a análise técnica não funciona porque está usando errado, mas acha que está usando certo. Então tenham cuidado com isso. O Bollinger é um indicador muito importante para a leitura de volatilidade do mercado. Aí a volatilidade é o que cria as oportunidades de ganho de prazos mais curtos ou de prazos mais longos. Aí depende do tempo gráfico que se coloca na sua tela para você analisar. Tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Os juros essa semana, né? Essa linha aqui é a separadora da semana. Então tudo isso daqui aconteceu na semana que se findou. Né? Então começa no domingo. Lembrando que o mercado internacional começa no domingo à noite para nós aqui, né, no nosso horário. E foi então até sexta-feira à tarde. E a gente teve uma forte movimentação, né? Aqui também foi uma movimentação forte, que se compensou. A gente tinha tido, percebam, quinta-feira da semana anterior, uma forte queda. E aqui de novo, na quinta-feira, uma forte queda dos juros. Tá? Isso significa que o mercado começa a precificar uns juros de 30 anos nos Estados Unidos. Né? A gente nem consegue falar disso aqui no Brasil, mas lá consegue, né? Uma economia relativamente estável, né? Uma das mais estáveis que tem, vislumbra para daqui a 30 anos um juros mais baixo, né, no prazo de 30 anos. Só que ela começou a subir de novo na sexta-feira, então ela passou por uma forte queda, chegou na segunda volatilidade. Se a gente olhar o gráfico, a gente percebe que raramente ela passa da segunda volatilidade, né, só em alguns momentos breves. Ela foi, bateu na segunda volatilidade, ficou ali por 3 períodos, esse gráfico é de 6 horas, lembrando que o mercado internacional funciona durante as 24 horas do dia, parando durante 1 hora, em geral, das 4 às 5 do horário de Chicago. Em geral, tem ativos que isso varia. E depois começou a subir. Tá? Uma subida ainda branda. Isso aqui pode estar parecendo mais uma correção, né? Você teve uma queda muito forte e voltou um pouquinho, voltou até os respingos ali, até o atoleiro aqui, do pântano. Então, não preocupa essa subida, não é uma alta. Né? O contexto aqui está mostrando uma baixa. Agora, vamos ver aqui embaixo. Por que está mostrando uma baixa? Né? Como é que a gente consegue melhorar a leitura desse contexto aqui, olhando o gráfico aqui? Ora, primeiro, respingo e lábio, as duas linhas verdes, né, que são aquelas que guiam o movimento, né, elas estão no lado negativo. Totalmente no lado negativo. Já há algum tempo, diga-se de passagem. E a linha dos dentes, que sempre está próxima da média, né, e a linha da mandíbula estão no campo, praticamente no campo positivo. O dente deu uma entradinha aqui no campo negativo, né, porque está havendo uma correção, certo? Mas ele deve voltar. Né? Olha só, ele andou próximo da média, mas mais para o lado negativo. E a linha da mandíbula, ela andou toda para o lado negativo. Mas ela está caindo e aqui está caindo. Certo? O que indica uma correção. Não indica ainda uma virada. Vai começar a indicar uma virada quando elas realmente, principalmente a vermelha, estiver chegando aqui no zero e depois passando para o lado negativo. Aí vai estar indicando para uma virada de alta e essas duas verdes vão ter que estar para cima também. O que aconteceu, por exemplo, aqui. Ó. Você estava lá embaixo, ó, as verdes aqui embaixo, estava caindo, a vermelha lá em cima, a amarela cruzou. Opa, ligou o alerta. Alerta. Tá? A partir daqui, o movimento pode acontecer de virar. E o que logo depois ele virou. Mas o que aconteceu depois dessa virada aqui? Os respingos passaram para cima dos lábios do crocodilo. Então começou realmente a virar o crocodilo. E ele tem que virar para poder o movimento virar. Ele antecede um pouquinho a virada do movimento em geral. Mas vai ter uma correção. Tem uma correção, ou seja, não virou o movimento ainda. Depois ele continua, essa correção se alonga e aí o crocodilo vira. A linha vermelha aqui, a mandíbula, só começou a cair aqui. Ó. Ela deu
uma exaltaçãozinha e virou e ficou para baixo do respingo. Aí aqui é tiro e queda. A não ser que seja um movimento rápido, né? Ele passa e volta. Aqui é tiro e queda. Chegou aqui, realmente ele vira. E olha só que belo candle que aconteceu logo depois desse ponto aqui. Né? Que aconteceu nesse candle aqui. Ó. Certo? Aí veio esse daqui e expandiu o movimento. A linha verde do lábio do crocodilo já estava no campo positivo também. Né? Neste candle aqui. E os outros dois continuaram a cair. Ele foi e expandiu o movimento. Olha que movimento bonito que veio daqui até aqui. Ah, eu poderia ter perdido isso daqui. Ainda estava virando. Se você vai pegar um movimento virando, né, geralmente você perde o começo dele, né, por segurança. A não ser que você seja meio doidão. Né, ou esteja muito convencido de que está virando por algum outro motivo. Aí você poderia entrar por aqui. Mas ele teria de romper alguns topos aqui breves, né? Pelo menos esse daqui, ó, onde tinha uma certa dúvida. Pelo menos esse topo aqui, chegar por aqui, ó, você teria de entrar por aqui, no mínimo, para poder aproveitar esse movimento. Não antes. Antes você não sabe ainda o que está acontecendo. Agora aqui, tudo indica que é uma correção. Ele vai, talvez, prolongar mais um pouco e vai voltar a cair. É o que parece, é o que está indicando o gráfico. Quando a gente olha aqui o Maximus bateu aqui no 61,8 de Fibonacci. Veja que não tem nada aqui de 61, então ele foi realmente fundo, né, o que justifica esse movimento forte. Né, ele foi realmente fundo. Ele precisava de um alívio, né, precisava de uma correção, ele está corrigindo. A intensidade de deslocamento está em 54. Não é uma intensidade tão forte, mas ela está acima de 50%. Né, de 0 a 100, ela está ligeiramente acima de 50%. Então ela ainda tem força para continuar essa correção. Certo? Ela deve, de fato, continuar mais um pouco. Né? Foi um tombo muito forte aqui. Ela deve continuar, acredito eu, pelo menos até o lábio do crocodilo. Lembrando que tem um fim de semana no meio, e na hora que abrir na segunda-feira, ou no domingo à noite, né, hoje à noite, pode ter acontecido uma nova leitura do mercado e vir as coisas diferentes. Mas o que mostra aqui é que ele vai corrigir mais um pouco e depois ele vai voltar a cair. O contexto geral dos juros futuros é de queda. Apesar do Banco Central Americano ter aumentado recentemente a taxa de juros. Tá? Muito bem. Então, vamos passar para o próximo. Aqui a gente tem o índice S&P, o índice que eu considero mais importante da Bolsa de Valores americana. Ele está lateralizado, deu um espasmo aqui normal, né? Porque, aliás, foi nessa semana a mudança dos juros. Então, ele tem um espasmo aqui normal. Ele reage, subiu e caiu, e voltou a subir. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Olha só, o crocodilo está embolado, né, mas ainda é um contexto de continuidade da alta, ou da lateralidade, mas uma lateralidade com um ligeiro movimento para cima. O que está acontecendo aqui? O respingo caiu, mas já está subindo. A mandíbula fechou, mas já está dando áreas de que vai cair. O lábio ainda está em queda, os dentes ainda estão em queda. Então, é um momento de indefinição. Está mais para lateralidade do que para um movimento real. O Maximus está cinzinha, né? Ou seja, ele está sem força, sem intensidade de deslocamento. O Maximus ele mede a intensidade de deslocamento. São vários indicadores que ele leva em consideração, estão tudo dentro dele, ponderados e tal. E ele olha e fala, bom, qual a possibilidade dele seguir um determinado sentido? A possibilidade é baixa, mas ele está em alta. Ou seja, é aquilo que eu falei só olhando aqui. A tendência é de lateralidade com ligeira alta. Ok? E essa é a tendência para esse momento. Nasdaq também está lateralizado, com volatilidade. Certo? Vamos olhar aqui. Olha só.
O Bollinger contraiu bastante, né? Ele já começou a expandir. Então, Bollinger expandindo, volatilidade aumentando. O movimento tende a começar a abrir, né? O crocodilo está tudo junto, né? Vamos olhar o que está acontecendo aqui. Está tudo junto no lado positivo. Isso é uma informação relevante. E as linhas verdes estão acima da linha vermelha e da linha laranja. O que é também um sinal de alta. Mas como eles estão muito colados, é a mesma coisa que a gente viu no S&P, né? É uma tendência de lateralidade com ligeira alta. Sendo que, visualmente, a gente pode notar, o Nasdaq ele está mais volátil. Ele vai chacoalhar mais para fazer o movimento dele. Aqui ele já está no topo deste micro movimento aqui. Então a maior possibilidade é que ele volte a dar uma outra correção. Certo? E pode ser que ele expanda um pouquinho mais e volte a corrigir. Tá? Mas ele continua subindo. Essa é a leitura que a gente tem. O Maximus indica uma boa intensidade de movimento para cima. Só, apesar de ele estar bem tímido aqui, bem tímido mesmo, a intensidade do deslocamento está em 86%. Então ele não tem muita força, não tem muita convicção, mas ele não pensa em outra coisa a não ser subir. Certo? Perceberam a leitura? Então o que acontece? Ele deve subir devagar. Aquilo que a gente fala de lateralidade para cima. Ele vai andando meio de lado, mas subindo a cada passinho. É o que aparenta que vai acontecer com o Nasdaq aí. E eu trabalho, eu opero, gosto de operar tanto o S&P quanto o Nasdaq. E o Nasdaq eu costumo fazer operações mais longas, né, porque ele é muito volátil para operações curtas. Ele acaba catando o stop com muita facilidade. Né? Então, essa semana, por exemplo, vai ser uma semana difícil de operar o Nasdaq. É melhor operar talvez com opções ou alguma coisa assim. Vou olhar. Não entro tanto em detalhes assim nas minhas operações. Mas é operação comprada. Né? Ou seja, operação realmente pensando na alta. Depois aqui, Dow Jones. O Dow Jones é um indicador importante também, mas ele é um pouco mais tímido nos seus movimentos. A gente vem aqui, crocodilo misturado, fechado. A Bollinger bem fechada também. O movimento razoavelmente lateralizado durante a semana, movimentou muito pouco, só deu esse chacoalho aqui na quarta para quinta-feira. E olha só, de quinta para sexta ele praticamente parou. Ele tem dado uma ligeira subida aqui, mas com candles nada convincentes. Então ele está num quadro de lateralidade para cima, igual aos outros. Certo? Quando a gente olha aqui, aqui tem um pouco mais de convicção. A mandíbula bem lá do lado negativo. Os dentes estão do lado positivo, mas já caindo um pouco. Os respingos foram buscar quase o zero, mas já estabilizaram. Tá? E o lábio aqui ainda caindo. Então, ou seja, ele está numa fase corretiva, mas que deve se estabilizar para o alto. Quando a gente olha aqui o Maximus, ele está com uma intensidade de deslocamento para baixo, mas não com muita força, né? Não muito convicta. Menos 28, está cinza, né? Ou seja, isso daqui pode estar virando. Pode facilmente estar virando. Tá? Que é o que eu acredito que está acontecendo. Só que o Dow Jones, ele se mexe um pouco mais devagar, ele não tem movimentos tão rápidos quanto um Nasdaq, por exemplo. Né? O Nasdaq é o mais nervoso deles. Então, ele deve ficar mais lateralizado e chacoalhando de leve. Né? Veja ali com vários candles parados. E aí ele vai subindo devagarzinho. Tá? Mas também é uma tendência de lateralidade para o alto. Tá? Uma tendência não. Uma expectativa, melhor dizendo. Porque tendência, de fato, é um movimento. Ainda não é um movimento nessa envergadura que eu percebo no mercado. O Russell é o índice, né, das médias e pequenas, bem lateralizado. Ele chacoalhou aqui também, mas bem lateralizado. O crocodilo totalmente fechado, Bollinger fechado. Ou seja, a expectativa é de lateralidade. O que a gente pode olhar aqui?
De novo, o respingo foi buscar quase o zero, mas não passou do zero, não virou negativo. Ele não chegou a virar, mas ele passou para baixo de todas as linhas. Tá? O movimento está começando a chegar no topo de Bollinger. Dificilmente ele passa muito do topo de Bollinger. Ele não passa neste contexto aqui da primeira volatilidade. Certo? Ele vai ter depois uma correção. Mas o movimento está indicando aqui que está para o lado negativo, ao lado positivo. Então a lateralidade para o alto também. Baixa convicção aqui do Maximus, né? O indicador de deslocamento menos 2,8, ou seja, ele está perdendo muito, ele não tem expressividade nenhuma aqui. Então isso daqui é típico de lateralidade com pouco movimento, mas é um movimento que tende a ir subindo devagarzinho, igual aos outros. Tá? É isso que a gente pode esperar por enquanto, salvo se acontecer alguma coisa excepcional. Juros europeus, 10 anos, juros na verdade da Alemanha, né, mas que a gente usa como referência para os juros europeus. Lateralidade com ligeira queda. A gente já vê aqui, ó. Né, lateralidade com ligeira queda, deu um chacoalhozinho, mas nada que altere o movimento. A gente tem aqui o crocodilo apontando para baixo, a gente vem aqui, ó, crocodilo apontando totalmente para baixo. Totalmente para baixo. Isso daqui é típico do movimento de queda. Agora, notem que a mandíbula está caindo e os dentes já estão entrando no lado negativo. Significa que pode ter uma correção. Pode facilmente ter uma correção aqui. Inclusive ele teve uma correção que já está caindo de novo. Então eu acredito que ele deve voltar a abrir novamente. A intensidade de deslocamento ainda está positivo. Ainda está positivo, mas já cinzentou. Estava colorida, duas verdinhas, acinzentou. Perdeu a convicção. Ou seja, minha opinião, ele chegou mais ou menos no seu limite aqui, pode penetrar mais um pouquinho na boca do crocodilo, mas vai virar novamente para uma queda suave. Aqui é o contrário do que a gente viu nos Estados Unidos. É uma lateralidade com queda. Ok? Aí a gente vê no índice Nasdaq, ou aliás, o índice DAX, agora não tem o NAS, né? DAX, da Alemanha, né? Que mostra muito o que está acontecendo na Europa. Lateralidade por praticamente 2 semanas, né? Um trechinho aqui a semana anterior totalmente, essa semana que acabou até a metade, depois ele foi para cima. Então aqui ele teve uma corrida para o alto aí, chegou a bater a segunda volatilidade, ficou entre a segunda e a primeira em cima de Bollinger. E o crocodilo bem aberto. Vamos dar uma olhada como é que está aqui? Olha só que bacana o crocodilo está aqui. Ou seja, totalmente alinhado, né? Ou seja, na ordem de alta, né? Na ordenação de alta. Os dois aqui parados, né? Na linha 38, próximo da linha 38. Os dentes do crocodilo tendem depois de chegar mais próximo do zero. A mandíbula está bem aqui no 38. É onde ela vem vindo. Então ela está estável aqui. Os respingos foram lá para 61. É difícil, perceba que é difícil. Tanto que não aparece no gráfico o campo maior. Então ele não costuma passar de 61. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Ele foi e voltou. O que aconteceu aqui em cima? Ele foi, de repente ele voltou. Então é o que deve acontecer aqui. Ele deve ir passeando em cima de 618. Quando ele entrar, ele penetrar de novo para baixo, é o momento em que este movimento deve estar chegando numa lateralidade ou numa correção. Certo? Quando a gente olha aqui o Maximus, a gente tem uma intensidade de deslocamento bem tímida, de 5, ou seja, ela acabou de virar, né? Não faz muito tempo que ela virou e está cinza, não tem muita convicção, o que indica, né? E a horizontalidade dos respingos aqui também indicam isso, que ele está bem paralelo, né, ao Bollinger, que este movimento pode estar chegando ao fim realmente. Aí ele pode começar a fechar aqui. Mas é um belo movimento, o que nos dá a expectativa de que o DAX, mesmo que passe por uma correção necessária já por essa esticada que ele deu, ele deve continuar no movimento de alta. Tá? Lateralidade para alta. Não inventar realmente no movimento de alta, porque ainda não nos parece que exista contexto suficiente para isso. Acho difícil, mas daqui a pouco isso vai acontecer. É questão de que, para quem gosta de operações mais longas, pode começar a pensar em se posicionar. Tá? Enquanto os ativos ainda podem estar baratos. Ou nas correções, principalmente, onde eles vão baratear mais um pouco.
Bom, agora a gente vê no ouro, né? O ouro é o indicador de reserva financeira, então ele indica também, né, e de maneira muito clara, a, a vontade de tomar risco ou a aversão ao risco. Quando ele sobe, é a aversão ao risco. Quando ele cai, é a vontade de tomar risco. E olha que beleza. Ou seja, o mercado estava se tornando mais cauteloso até meados da semana, né, um pouquinho para frente, e aí de repente saiu a notícia do aumento dos juros, o mercado aliviou e falou: agora eu posso tomar mais risco. Beleza. Realmente o Banco Central segurou a economia mais um pouco, baixou o meu risco, né, aumentou o meu apetite para risco de maneira contundente. Depois ele deu uma corrigida aqui porque o movimento foi muito brusco. É normal no movimento brusco deles que tenha uma correção devido à realização de lucros dos traders mais curtos, que operam com volumes altos. O crocodilo está bem junto aqui, mas ele já começa a abrir para baixo. E o Bollinger já começou a expandir. Ó. A partir daqui ele começou a expandir. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Ainda tímida a linha vermelha, a mandíbula está bem baixa aqui, ela poderia estar mais alta. Né? Mas o respingo já foi parar lá no 38, né? Que é o primeiro nível importante de Fibonacci. O 38,2 e o 618 são os dois níveis de primeira importância para a gente. Existe os 50% também, que a gente olha por interpolação visual aqui, porque senão fica muita linha passeando, mas aqui, por exemplo, estava parado em 50. Então ele veio e atingiu ali 38,2. É normal que ele dê uma parada, né, nesse ponto. O lábio do crocodilo está quase entrando no negativo. Ele já está caindo lá. O Maximus ainda está com uma intensidade de deslocamento para cima, mas diminuindo. Ela estava verdinha, verdinha, ficou cinza. Um cinza positivo ainda, ou seja, para cima. Ainda continua para cima. Mas isso tende a virar com o que a gente está vendo aqui e com o que a gente está lendo de contexto aqui. Certo? Então, nossa visão. O ouro pode até subir mais um pouquinho para firmar bem a correção dele, mas com o fim de semana no meio, eu não acredito muito que isso possa acontecer. Ele vai começar a cair de novo. É isso que a gente estima que vai acontecer. Euro-dólar. Isso daqui é interessante. Tem muita conversa no Brasil sobre o dólar estar caindo. E eu vou falar mais sobre isso na abertura semanal do mercado brasileiro, tá? Na segunda-feira. Mas olha o que aconteceu aqui. O que significa essa queda forte aqui? Significa uma forte desvalorização do euro e uma forte valorização do dólar, um em relação ao outro. Então o dólar valorizou essa semana, mesmo que no Brasil ele tenha caído. Durante a semana, né? Depois a gente vai ver o que aconteceu exatamente nessa data. Mas o fato é, o dólar está valorizando e está valorizado em relação ao euro, que é uma das suas principais concorrentes enquanto moeda. O euro, historicamente, durante muitos e muitos anos, valia 1,4 dólares. Hoje está valendo 1,1 dólares. Então, você vê um monte de gente falando quantidade absurda de besteiras aqui no Brasil, olhando real dólar, né? Falando que o dólar está desvalorizado no mundo, né? Olhando para a possibilidade do BRICS começar ou formar uma moeda única para eles, né? Uma moeda internacional para eles, ou começar a negociar yuan. Gente, olha como e que isso pode acontecer. Olha que o dólar ainda é a moeda de troca internacional e vai continuar sendo durante um bom tempo. Eu acho que os americanos vão abrir mão disso tão fácil. E olha aqui o que a gente tem quando a gente olha Aliás, o nome desse indicador é mordida do crocodilo. Eu esqueci de falar no começo. Olha só.
está numa configuração de baixa. Olha como é que está a mandíbula aqui, paradinha lá no 38.2. O respingo lá no 618. É uma configuração de baixa, gente. O Maximus está realmente começando a despontar aqui em alta, porque teve uma correção. Mas a gente tem que saber ler o contexto. Se você for fazer um trade, uma operação curtinha, você pode aproveitar eventualmente essa correção aqui e entrar comprado. Né? Principalmente depois de uma barra elefante dessa daqui para baixo. Poderia entrar comprado aqui. Mas o que vai acontecer é que este movimento vai parar, ele está bem tímido aqui, está lá no próximo do 25% e aqui já está bem menos. A intensidade de deslocamento ainda está em 53%, mas daqui a pouco ela perde isso. Aqui está mostrando que vai cair, aqui está mostrando que vai cair. O que está acontecendo é que ele está corrigindo. O último candle já foi negativo, né? Verde escuro é negativo. Ele pode talvez alongar mais um pouquinho para tocar aqui uma dessas médias que são o lábio, dificilmente toca os dentes do crocodilo. E acabou, o movimento acabou, ele vai voltar a cair. Tá? É isso. Libra esterlina versus dólar. Muito parecido, né? Só que aqui já tocou e já começou a cair. Aquilo que eu acabei de falar do euro já está acontecendo aqui. Olha só aqui. Até que a linha aqui do lábio está bem para cima, porque acho que não deu tempo, né? Ela teve uma boa alta aqui, ó, um bom movimento de alta. Esse movimento aqui não foi suficiente para jogar ela para baixo, só foi o respingo. Mas, cara, olha aqui, ele está caindo. Aqui não tem convicção nenhuma, a intensidade do deslocamento já virou negativo. É movimento para baixo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre isso de novo para ver o que aconteceu, mas olhem. Ah, e eu esqueci de comentar, né? Historicamente, o valor do. Aliás, eu falei do euro 1,40, eu errei, né? Me corrigindo. O euro é 1,20. A libra é 1,40. Né? Me corrigindo aqui, eu me empolguei lá. Então, a libra, que é historicamente 1,40, tá 1,28. Chegou a bater 1,27 e qualquer coisa, 70 e pouco, 75. Gente, historicamente falando, o dólar está valorizado em relação à libra. Isso daqui, esse movimento aqui é de valorização do dólar, de desvalorização da libra. Esse movimento de queda forte aqui é a libra desvalorizando em relação ao dólar. Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo aqui no Brasil. Tem um monte de gente falando besteira. O que é uma pena. Mas tem. Uma área de doutor. Eu não, acho que eu não tenho, né? Essa área de doutor aí. Vamos ver, não sei. Aí vocês digam. Eu tento não ter. Me esforço, pelo menos. Dólar e ien, moeda japonesa. O que aconteceu com o ien essa semana? Ele valorizou em frente ao dólar. Certo? Mas ele caiu a semana inteira e corrigiu. Ó, ele estava aqui, começou a semana nesse topo, né, quase 142, 141 e 600 mais ou menos. Ele foi caindo, ficou muito instável, muito na dúvida. Olha só o tamanho, a proporção, a volatilidade desse candle aqui. E voltou a corrigir, mas não corrigiu tudo. Você tem uma média de 144 aqui que está segurando. Bom, a média não segura, tá, gente? É maneira de falar. Ela serve como uma resistência aqui. Não são nenhuma dessas linhas que seguram o movimento. Então é errado pensar assim que as linhas seguram alguma coisa. Né? Quem segura é a vontade do mercado. Ou o que impulsiona é a vontade do mercado. Essas linhas dão apenas uma visão estatística, né, do que o mercado deve estar pensando. E normalmente quando chega por aqui ele dá uma segurada. Né? Deus segurou aqui, né, passou um pouquinho, voltou, e aqui deve segurar também. Crocodilo apontando para baixo com respingo virado para cima porque ele responde rápido, né? E aqui foi um movimento rápido. Mas a expectativa, olha, todo mundo do lado negativo. A expectativa é que ele volte a cair. O Maximus, ele estava lá no 38.2,
virou rapidamente a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse ARC volátil aqui é justamente o ponto mais baixo. Certo? Já teve um candle que aparenta ser cinza aqui, ó, e ele é mesmo. Né? Eu olhei do lado aqui para a tela maior. E aqui na frente eu estou olhando para uma tela menorzinha. Ele já aparenta ser cinza. Então, aparenta não, ele é cinza. Ele está com uma intensidade de deslocamento 75, que é extremamente alta, mas ele já começa a tomar áreas de que vai fechar. O respingo não conseguiu passar do lábio, certo? Mesmo com esse movimento forte aqui. Qual o resultado disso? Ele talvez estique mais um pouquinho, mas ele vai voltar a cair rapidamente. O movimento para a semana que vem vai ser de revalorização do dólar frente ao ien. Ok? Opa, apertei para voltar. Vamos lá. Agora é o yuan chinês. Ficou lateralizado. Basicamente, ele sofreu uma queda forte antes, ou seja, isso aqui não está conectado necessariamente com o aumento dos juros americanos, da taxa de juros americanos, ele está bem lateralizado. O crocodilo está apontando para baixo, então ele mostra um mercado prioritariamente valorizado para o dólar, desvalorizado para o ien, para o yuan. Tá? Lembrando que ien e yuan é ao contrário da libra e do euro. Né? Então aqui foi uma valorização do ien, caramba, estou confundindo hoje, uma valorização do yuan, né? E depois ele lateralizou. Ele valorizou, lateralizou. Aliás, desculpe, gente. Uma desvalorização do yuan. Ele caiu, ele é uma desvalorização, funciona ao contrário. Aí depois lateralizou, ou seja, uma valorização do dólar. Aconteceu ao contrário do que aconteceu no ien no final da semana para o ien. Quando a gente olha aqui a mordida do crocodilo, ela está configurada embaixo. Está havendo uma correção, né? Tem uma correção aqui, mas é uma configuração de baixo. Quando a gente olha o Maximus, está bem forte a intensidade de deslocamento para baixo, bem forte não, razoável, né? Menos 55, ela está tomando impulso, né? E tudo indica, né? Ela já começou a aumentar para baixo aqui, ó. Então tudo indica que ela vai continuar aumentando. Então, movimento para baixo significa desvalorização do yuan, valorização do dólar. E tem gente aqui no Brasil falando que o yuan pode ser a nova moeda do BRICS. Enfim. Né? Essa é uma desvantagem do mercado financeiro. Né? A gente pode ter um monte de gente falando qualquer coisa e um monte de gente acreditando em qualquer coisa. Bom, soja. Aliás, antes de eu pegar aqui, olha, perceba que a soja está bem lateralizada. Bem lateralizada mesmo. Certo? E aí, nesta semana, ela deu uma pipocada aqui para cima e voltou. Não foi uma pipocada pequena, né? Saiu de 1.511 para 1.566. Quem se posicionou aqui ganhou muita grana. Certo? O crocodilo, ele começou a virar. Ele teve movimento de alta, movimento de baixa. Então essas horas aqui são as horas complicadas, né? Porque o crocodilo ele acaba não te dizendo exatamente o que pode acontecer. Ela foi lá na segunda volatilidade para cima e caiu e ultrapassou a segunda volatilidade para baixo, chegou no Bollinger inferior. Me parece que ela está chegando num suporte, mas é bem duvidoso. Quando a gente olha a mordida do crocodilo aqui, ela está num cenário de virada para baixo. Tá? Mas o lábio do crocodilo está muito alto para configurar essa virada. E quando a gente olha o Maximus, ele já está com uma intensidade de deslocamento bastante razoável. Bastante razoável mesmo. Então, 37 é muito? Não, não é muito, é pouco. Tá? Mas quando a gente pega esse delta aqui, ó, aqui do topo para cá, ele mudou muito.
Ele saiu lá de 65, 70 para menos 37. Então, isso que eu quero dizer com muito. Tá? O menos 37 ainda não é muito. Mas a mudança foi forte. Tá? Essa mudança aqui foi forte. Então, eu diria, olhando o contexto geral, ele está chegando num ponto de suporte. E que ele vai parar. Tá? Mas com um movimento forte desse, ele pode ter energia. Né? Os traders que estão operando aí podem estar a fim de vender mais. E aí ele pode baixar realmente. Tá? Então, cuidado, atenção. Tá? Commodity é um bicho diferente, né? Por assim dizer. Então ele pode realmente continuar caindo, mas eu não acredito. Eu acredito que ele chegou próximo do suporte, se ele já não estiver nele, e vai começar a subir novamente ou a lateralizar. Milho agora. Milho, ele teve bem lateralizado aqui, né? Depois ele teve uma alta, uma baixa, mas se vocês perceberem bem, ele está dentro de um canal aqui. Tá? E ele não dá ares de que deve sair. Ele está chegando aqui num ponto de suporte, vai voltar a subir. Então eu diria que tem que operar dentro desse canal. Tá? Quando a gente olha aqui, é um movimento que está se configurando para baixo. Quando a gente olha aqui, é um movimento que tem intensidade de deslocamento para baixo, mas já está perdendo-se esse movimento. Ele deve virar para cima. E aqui, ó, vocês talvez não percebam por causa da experiência. Mas ele começa a dar áreas de que vai, na minha opinião, começar a virar. É muito cedo para dizer isso. Mas minha opinião é realmente que ele chegou no suporte e ele vai começar a subir aqui. E vai ficar fazendo bate-volta. Que nem ele fez aqui, ó. Bateu em cima, bateu embaixo. Bateu em cima, bateu embaixo. Para mim, é este tipo de movimento que vai começar a acontecer até que exista algum estímulo diferente para que ele mude de comportamento. Tá? Boi gordo continua ultra lateralizado, né? Olha só. Ultra lateralizado. E, minha opinião, ficar de fora e observando. Não vou nem ficar analisando os detalhes aqui. Petróleo, movimento de alta que continua. Continua um belo movimento de alta. Nós havíamos dito que ele iria continuar subindo e ele continuou. Aqui, ó. Ele está chegando no topo desse movimento, mas ele está se contendo entre a primeira ou a segunda volatilidade, né, e o lábio do crocodilo. Certo? O que a gente vê aqui? Alta. Lateral, mas alta. Né? A mandíbula bem lá embaixo. E as linhas verdes aqui, a lábio respingo, na faixa 38, dando uma corrigida, ou seja, ele deve realmente continuar mais um pouquinho, cair e tal, mas é movimento de alta. E o Maximus já não tem convicção, o índice de deslocamento não está muito alto, mas está todo lado positivo, o que deve e pode e deve, provavelmente será retomado. Então, minha opinião, petróleo não está muito difícil ganhar dinheiro, não. É cada vez que ele faz uma pequena paradinha na linha de baixo, compra. Quando ele chega lá em cima, vende e assim vai. Bem, então, essa foi a nossa. Deixa eu mudar aqui. Esta foi, então, a nossa abertura semanal global macroeconômica, a última de julho. Né? Na próxima a gente já vai estar em agosto. Eu espero que tenham gostado e vejam a abertura do mercado brasileiro de amanhã, né, dia 31 de julho, porque eu vou comentar sobre essa história de juros versus dólar. É importante que vocês entendam o que está acontecendo. Tá bom? Então, por hora,